Boa noite, eu sou Bernardo, aluno do quinto período da noite da PUC Minas do Coréu, ministrada pelo professor Rodolfo Barreto, e nós vamos falar aqui de simulação de compra e venda como um ato verdadeiro de doação. A gente fez um resumo aqui e eu vou ler sobre recurso especial cível da venda de avô a neto, estando a mãe viva e sem ausência dos demais descendentes. 1. Inexistindo o consentimento dos descendentes herdeiros do alienante, é anulável a venda de ascendente a descendente, independente do grau de parentesco existente entre vendedor e comprador. 2. Em caso, os filhos do alienante estão vivos e não consentiram com a venda do imóvel por seus pais a seu sobrinho e respectiva esposa. 3. A anulabilidade da venda independe da prova de simulação ou fraude contra os demais descendentes. 4. Recurso especial não conhecido. Em caso, mista se faz abordar determinados temas. Primeiramente, é o contrato de doação no negócio jurídico, o qual faz parte por liberalidade, concede patrimônio próprio ou vantagens a outros. Artigo 578 do Código Civil. Ademais, saliente-se que trata de um acordo bilateral ou plurilateral, de modo que sua celebração dependente da anuência da parte contrária que receberá o bem ou a vantagem, objeto do negócio. Nesse sentido, possui a doação de diversas modalidades, próprio núpcias, de subvenção periódicas, com cláusulas de reversão ou ascendente para descendente. Essa última, objeto da referida análise, não exige pelo ordenamento jurídico vigente quaisquer restrições, como a exigência da anuência de outrem. Porém, será a doação considerada como colação, ou seja, como adiantamento do quinhão hereditário que o herdeiro necessário havia por receber. Ocorre que tal equilíbrio na herança pode ser evitado pela celebração de uma doação remuneratória. Aí vem o artigo 544. A doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que ele escapa por herança. Aí a nossa colocação. Não obstante, esse referido tipo de doação é passível de duas nulidades: a vedação à doação universal e inoficiosa, quando a destinação do patrimônio atinge a legítima, caso haja herdeiros necessários. São cabíveis aos casos em momento a ação anulatória da doação. Além disso, são os encargos da celebração da doação elevados. Desta feita, a comum se tornou a simulação de ato de compra e venda entre ascendente e descendente, que, em claro ato de doação, celebra o contrato típico primeiramente mencionado, visando esvair-se das nulidades atinentes a esta, bem como encargos excessivos da liberalidade. Diante das diversas fraudes das hereditárias supracitadas, claro que foi a positivação conquanto a anulabilidade do ato jurídico em comento. Isto, pois, é contrato de compra e venda ou negócio jurídico típico, o qual se estipula a transferência de um bem imóvel, tendo por elementos principais o preço e o consentimento. Com isso, faça a percepção de inúmeros acordos celebrados entre ascendentes e descendentes com quanto à alienação de bem a preço vil, abarcou o Código Civil as seguintes disposições. Primeiramente, é anulável a venda de ascendente para descendente, salvo se acordo autorizado pelos demais herdeiros o feito. Artigo 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Parágrafo 1. Em ambos os casos, dispensa o consentimento do cônjuge se o regime de bens for de separação obrigatória. Ademais, tal anulidade por simulação possui respaldo dos demais dispositivos legais. Artigo 123. Invalidam os negócios jurídicos que são subordinados. Inciso 2. As condições ilícitas ou de fazer coisa lícita. Artigo 166. Anula o negócio jurídico quando, inciso 2, for lícito, impossível ou indeterminado o seu objeto. Artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Inciso 1. Por incapacidade relativa do agente. Inciso 2. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Artigo 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Artigo 175. A confirmação expressa ou a execução voluntária do negócio anulável nos termos do artigo 172 a 174 importa a extinção de todas as ações ou cessões de que contra eles dispusesse o devedor. Ademais, o STJ, perante inúmeros casos de anulação de compra e venda em comento, ainda determinou em súmula um prazo prescricional para o trabalho e remédio legal. Súmula 494. A ação para anular a venda de ascendente a descendente sem consentimento aos demais prescreve 20 anos, contando da data do ato, revogada pela súmula 152. Ocorre que nebulosa se encontrava ainda ao alcance dessa autorização, vez que seria ela exigida se tratar de compra e venda de ascendente e descendente de linha sucessória diversa, tal qual neto. É exatamente a decisão analisada. Isso, pois, entendera o STJ
que ainda haja um herdeiro necessário entre as linhas sucessórias acordantes. A lei refere-se ao termo descendente, sendo a autorização exigível em quaisquer grupos de comenta. Isso, pois, pode a fraude envolver, inclusive, a própria disposição normativa a ato da sucessão hereditária, atingindo, nesses casos, patrimônio de outrem, ainda que na modalidade de vocação hereditária. Deste modo, quando se tratar de uma compra e venda de ascendentes para descendentes, é necessária a autorização dos demais herdeiros, ainda que o comprador não seja o primeiro da linha sucessória, conforme decisão escolhida. Então, o trabalho fica por aqui.